Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio do iLib, eu sou biólogo e estou aqui para ensinar temas relevantes a seu estudo. Antes de mais nada, peço para se inscrever, dar o like, que é muito importante para aumentar o alcance dos nossos novos alunos. O que nós vamos falar na aula de hoje? O que nós vamos comentar com vocês? Todo mundo aprendeu já que a raiz tem a sua função principalmente de fixação, também de absorção e muitas vezes de respiração dentro do vegetal. A raiz, apesar de muitas vezes estar debaixo do solo, ela tem real importância para que os elementos essenciais para a produção dos alimentos e outras necessidades do vegetal comecem dali. Então a questão do solo e a questão da água e a questão do oxigênio e outros, vamos dizer assim, gases importantes, certamente passam pela raiz. O que tem que saber? Primeiro, as funções ou a função que basicamente as raízes têm. Primeiro delas, e eu já citei para vocês, é a própria fixação ao solo em si. É um órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias minerais como potássio e fósforo. Mas não podemos deixar de esquecer que o oxigênio ele é essencial no processo da fotossíntese, que não é só ali que é absorvido, mas também em outros locais. Que nitrogênio é importante porque, junto com a terra e com as raízes, existem algumas bactérias que são chamadas bactérias nitrificantes, que transformam o nitrogênio em nitrato, nitrito, e que mais para frente vai se transformar no quê? Vai se transformar no aminoácido, que é a base fundamental de quem? Do oxigênio. Da proteína. Agora, a grande maioria, a gente sabe que são subterrâneas as raízes, mas você encontra algumas raízes adaptadas para a parte aérea e outras adaptadas para a parte aquática. Quando você coloca de forma correta, principalmente em cidades, o que acontece com ela? De forma errada ou não correta, a raiz busca o quê? Alternativas. Então ela tem uma movimentação que eu falei para vocês, já peguei para vocês, talvez o professor tenha falado, a busca do quê? De saídas alternativas para captar esse oxigênio, captar água e ao mesmo tempo o quê? Poder sobreviver e dar a função que precisa para aquele vegetal. Então, quando você planta muito mal na cidade, não dando os espaços adequados por legislações, por questões biológicas, a raiz faz isso que nós estamos vendo nessa fotografia. Ela começa a quebrar. A maioria das pessoas, desconhecendo isso, o que fazem? Acabam culpando a árvore e cortam a árvore. Ou até algumas situações mais bruscas, acabam danificando o patrimônio público, seja ele na rua, seja ele aonde? Nas suas próprias casas. Então, o plantar uma árvore numa cidade, no meio urbano, né, você tem que pensar muito bem que tipo de raiz ela tem, como ela vai crescer e se realmente ela está tendo essa função do quê? De absorção das necessidades fundamentais do vegetal. E aí, olhando essa foto, a gente percebe claramente que a árvore começa, ou melhor, o vegetal começa o quê? A sofrer queda, começa a perder a posição dela, podendo levar a grandes acidentes. Vivemos os períodos de chuva, problemas muito sérios, né? E que juntamente cai-se muita árvore. E de novo, repito, todo mundo culpa a água da chuva e todo mundo culpa a árvore que caiu. E muitas vezes não é a árvore que caiu, é a árvore que cai porque qualquer árvore pode cair pelo envelhecimento, não significa que a árvore vai ser inquebrável. Muitos concluem que a árvore é uma coisa fixa e imortal. Então você observando nessa foto que eu estou mostrando aqui para vocês, como a árvore pode, primeiro, danificar a própria estrutura da calçada, pode perder o prumo dela de importância. Então, uma árvore, né, ela precisa, junto com as suas raízes e as outras estruturas, um acompanhamento muito legal. E aí se joga lixo, joga pedras, joga uma série de coisas que não deveriam ser jogadas nesses locais. Tá? Aqui é um outro exemplo, tá vendo? Ela está crescendo, né, lateralmente, quebrando a calçada e com isso, ela, de certa forma, ela pode até conseguir resolver os seus problemas, mas na maioria das vezes essas vegetais acabam o quê? Acabam sofrendo quedas por causa que elas ficam frágeis, doentes, entre outras coisas mais. Tá bom? Agora, o que causa isso? Quais são as consequências? Isso tem nome? Sim. É isso que eu quero reforçar com vocês. Primeiro, o movimento é chamado de tropismo. Ele sempre está relacionado com o quê? Com o estímulo externo. Né? Existem
diferentes tropismos. Né? O tropismo positivo, em que esse estímulo faz com que ele cresça em direção ao estímulo. Então, se eu tenho água à sua direita, a tendência do crescimento para a direita. Se eu tenho água para cima, a tendência é crescimento para cima. Se eu tenho lateralmente, é o crescimento lateral. E assim por diante. E o tropismo negativo, que é justamente aquele que vai contra o estímulo. Então, se muitas vezes, de forma geral, o vegetal tem esses tropismos, né? Ele vai em direção à luz ou contra a luz. A raiz tem a tendência dela é ir contra a luz. Por quê? Porque ele acredita que a questão da luz pode estimular para onde tem mais água, por estar mais úmido, mais temperatura mais baixa. Então, tropismo positivo, aquele que vai para a luz, vai para o estímulo, ou simplesmente o tropismo contrário, que é o negativo, que vai contra o estímulo, seja qual for o ambiente e seja qual for esse estímulo externo. Ora, mas para isso acontecer, vocês aprenderam pela vida que tanto os seres animais quanto vegetais têm hormônios. São esses hormônios que fazem o estímulo justamente para que o vegetal tenha o tropismo. Então, existe o estímulo externo, mas ele não vai porque ele quer, ele vai porque os hormônios são produzidos, e os hormônios sendo produzidos, obviamente, vão ajudar muito a esse vegetal a crescer, a se movimentar, a florir, a frutificar, e assim por diante. Tá? Olha, então vocês entenderam? Obrigado por terem visto essa aula. Eu tenho certeza que vocês vão entender alguma coisa mais sobre tropismo e hormônios vegetais. E agora eu espero vocês no próximo encontro. Tá bom? Tchau.